livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Telegram faz disparo em massa de mensagem contra o PL das fake news. O Ministério Público cobra posicionamento da empresa. Celso Amorim se reúne com Volodymyr Zelensky na Ucrânia. E mais, fãs e amigos se despedem de Rita Lee, a rainha do rock brasileiro. Eu sou Michele de Mello e aqui em São Paulo não para de chover, mas o Central do Brasil começa faça chuva ou faça sol. Então vem com a gente. Central do Brasil. O velório da cantora e compositora Rita Lee começou às 10 horas da manhã de hoje no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Familiares, amigos, colegas de profissão e fãs já começaram a dar o último adeus à rainha do rock brasileiro. Ela morreu na última segunda-feira, aos 75 anos, logo depois de lutar por um câncer. O velório segue até às 5 horas da tarde, aberto ao público. O corpo de Rita Lee será cremado em uma cerimônia reservada apenas para os familiares. Rita Lee foi uma rainha rebelde, cantou a liberdade e compôs a transgressão. Com sua força, ela abriu portas para outras mulheres dentro do rock. Detestava os cafonas e os medíocres. Rita ansiava por um mundo novo, sem demagogia. Dona de um talento único, era absolutamente técnica, exigente e versátil. Foi uma fonte inesgotável de sucessos, cantados pelo país inteiro e também no mundo. Foram mais de 50 milhões de discos vendidos em quase 6 décadas de carreira. Músicas que falavam de amor, saudade, manias, com muita irreverência e liberdade. Livre, a rainha do rock fez o que quis e espalhou com suas músicas a rebeldia que o país precisava. Autoridades do mundo político lamentaram a morte da cantora. O presidente Lula decretou luto de 3 dias e se manifestou nas redes sociais afirmando que Rita era uma artista genial e à frente do seu tempo. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, se emocionou ao receber a notícia durante a audiência no Senado. Os presidentes das 2 casas do Legislativo também prestaram homenagens à rainha do rock. Na música, Gil, Caetano e Ney Matogrosso, amigos e parceiros de Rita, também lamentaram a morte da cantora. E a gente continua nessa câmera aqui. Começa amanhã a 4ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, o evento organizado pelo MST no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Agricultores do Brasil inteiro se reúnem para mostrar a produção dos assentamentos espalhados pelo país. Para falar dessa confraternização entre campo e cidade, a gente recebe agora a Séries Adit, da Direção Nacional da MST. Olá, Séries, seja bem-vinda. Oi, olá, desculpa, eu tinha fechado meu microfone. Bom dia, obrigada. Bom dia para quem não almoçou ainda, né? Eu tô contigo. É bom dia, boa tarde, depende aí de quem já comeu. Séries, pra gente começar nosso assim papo. Pra gente começar nosso papo, primeiro eu queria que você comentasse um pouquinho como é que estão os preparativos para a feira, já falta quase nada para começar o evento, e também de que forma que, através dessa Feira Nacional, o MST busca transmitir uma mensagem política de união entre o campo e a cidade. Bem, já está todo vapor. A gente, no popular, a gente já tem dito, a feira já começou, porque de fato já tem muitas delegações dos nossos estados mais longínquos que já estão na estrada desde segunda-feira, organizando os produtos, trazendo os produtos. Então está um ânimo geral nos 23 estados do Brasil, é claro, e especialmente nesses que já pegaram aí o rumo, já estão nos caminhões, já estão embalando as coisas para vir para São Paulo. Então é bastante emocionante esse momento pré-feira também, porque ele já é o anúncio do início do que vai acontecer nos próximos dias. E a gente está muito feliz de poder voltar com essa edição da Feira Nacional da Reforma Agrária depois de um período longo sem que ela acontecesse. Então, estamos ansiosos por novamente sermos muito bem acolhidos pelo público aí em São Paulo. Séries, também estão confirmadas a presença de diversas autoridades políticas, entre elas os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e da Agricultura, Carlos Fávaro. Qual a simbologia da presença desses representantes do governo, considerando o que aconteceu no AgriShow, esse evento do agronegócio, que desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro? A feira é um momento de
consolidação do Pacto Democrático. Ela é um momento de diálogo, de propaganda da reforma agrária popular e de consolidação dos nossos processos de articulação política. Então, de fato, lá a presença confirmada de vários ministros, várias autoridades de estados, governadores, deputados estaduais e federais, senadores, porque a feira também é um momento de a gente demonstrar qual é o projeto de Brasil que a gente quer e como a gente quer construir. Então, nós que sempre prezamos pelo diálogo, pela batalha das ideias, pelo bom debate, pela democracia, não é na feira isso não é diferente, isso também se faz lá, isso também é o momento da gente apresentar nossas ideias, de trazer propostas e inclusive esperamos que também de parte do governo a gente possa, durante a Feira Nacional, apresentar né, questões, reflexões sobre como o governo vem pensando essa questão em relação à construção e à consolidação da reforma agrária e da agricultura familiar. Entendendo que a reforma agrária está prevista em lei, né? Está prevista na Constituição Federal. Agora, Séries, além da CPI que foi aberta no Congresso, na Câmara de Deputados, também está acontecendo uma série de ofensivas contra o MST nas Assembleias Legislativas nos estados, com instalações de novas CPIs. Então, queria que você comentasse, já para a gente ir encerrando o nosso papo, como que a feira pode se contrapor a esses ataques políticos contra o movimento. Isso, de fato, é bastante grave, faz parte desse jogo pesado das fake news, da batalha das ideias, dessa tentativa da extrema-direita em nos criminalizar e nos deixar contra a sociedade, contra o governo, contra o povo brasileiro. A Feira Nacional, ela é um momento especial para a gente poder fazer esse contraponto, porque com a feira a gente demonstra na prática qual é o nosso projeto de sociedade. Então, ao ir para a feira, ao levar a nossa produção, também não só a nossa produção de alimentos, mas a nossa produção cultural, a nossa forma de viver enquanto povo sem terra, a gente consegue demonstrar para a sociedade qual é o nosso propósito, qual é o nosso projeto da reforma agrária popular. Então, a gente entende que a feira ela também é esse momento de contraponto na prática daquilo que a gente está fazendo, debatendo e propondo a partir de, como a gente tem dito popularmente, né, desse processo que vai desde a ocupação da terra até a produção de alimentos. Então, a feira ela é esse espaço de poder a gente extrapolar essa bolha e mostrar para a ampla sociedade brasileira, e São Paulo é um lugar que muito nos acolhe, nos permite isso, porque traz as diversidades do Brasil e é uma oportunidade de a gente poder massificar esse entendimento em torno da reforma agrária. É isso aí, Séries, muito obrigada pela tua participação e até uma próxima. Até. Obrigada a vocês. A gente conversou com Séries Adist, da Direção Nacional do MST, e fica aí o convite. A gente soube tudo agora, todos os detalhes da Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, que começa amanhã no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Mas a gente avança. A Petrobras pretende explorar petróleo e gás em mais de 2.000 quilômetros da costa brasileira. O projeto, que aguarda a licença do IBAMA, pode prejudicar 11.000 indígenas do Amapá. Priscila Caripuna, liderança indígena da região e coordenadora regional da FUNAI, conversou com o repórter Murilo Pajola e destacou os principais impactos do projeto. Vamos ver. Me chamo Priscila Barbosa, né? E eu sou conhecida como Priscila Caripuna, como eu me identifico. Sou da terra indígena Juminã, da aldeia Cunanã, município de Oiapoque, estado do Amapá. A região é uma região de fronteira, né? E vem ao longo dos anos aí sendo impactada por diversos empreendimentos, né? Um deles é a exploração de petróleo, que está sendo feitas pesquisas, né, sem a consulta dos povos indígenas, sem ser realizadas as consultas dos povos indígenas. Quando se fala de protocolo de consulta, quando se fala de se consultar as regiões que vão ser afetadas, dentro e em torno desse local que vão ser feitos esses empreendimentos, tinha que ser feito o estudo, o
seguir o protocolo de consulta, que é você realizar a consulta antes do estudo, né? E a Petrobras não faz isso. Se não é os povos indígenas que vai atrás, que diz que quer dialogar, que diz que a gente precisa ser consultado, que a gente precisa mapear os locais e ver qual tipo de impacto que está dentro do território, eles não vão fazer, porque não é interesse do governo fazer, né? Nós sabemos disso. Nós temos o IBAMA como parceiro, nós temos a FUNAI como parceiro dos povos indígenas, né, que são a FUNAI, o órgão indigenista, porém ainda falta muito avançar, né? Foi criado na última reunião do Conselho de Caciques, aqui no Oiapoque, um GT para discutir sobre os impactos dentro do território, né, das terras indígenas. E a gente a gente relatou, porque eles fizeram um estudo, e lá no estudo que eles falam que não teve impacto, né? E a gente sabe que tem. Um dos principais que eu relatei, que é uma preocupação muito uma preocupação das lideranças do Rio Oiapoque, é sobre a questão das invasões de territórios, dos assaltos e roubos, porque já ocorreu várias vezes assaltos e roubos das nossas embarcações, dentro e fora do nosso território, mas só que o próprio governo, o Estado, desconhece, não desconhece, na verdade, ele não aceita ou não dá importância para a população. E isso, querendo ou não, vai aumentar dentro dos territórios. E aí, como é que vai ser? Né? Esse inchaço da população oiapoquense aqui, isso vai impactar dentro do nosso território. A gente sempre bate nessa tecla de que nós devemos ter os nossos territórios protegidos, né? E também algo que a gente teme é um vazamento de óleo aí, né, que vai afetar diretamente os territórios indígenas. E como a gente vai sobreviver se a gente precisa da mata, da água, da terra? Nós não vivemos. Eu sempre falo que a gente não tem mesmo o costume do não indígena, né, que ele está fora ali. Mas a população indígena, a população ribeirinha que mora nessa região vão ser bem afetadas, todo o meio de subsistência deles. Inclusive foi citado que na terra indígena de minha origem, o voo estava passando por cima da aldeia, né, ao redor da comunidade, e os pássaros já não pousavam mais próximo, né? É um tipo de impacto, porque a gente usa as aves também como meio para alimentação dos povos indígenas da região. Então, isso tudo tem que ser analisado. E a gente vê que se nós não tivermos uma organização dos povos indígenas, o que eu falo, da gente se unir para tentar fazer valer com que os nossos direitos, para tentar que eles ouçam a gente, né? Falar pelos animais que não podem, pelas árvores que não podem, falar pelos rios, né? Eu acho que nós somos porta-voz desses seres. Então, nós temos esse papel fundamental de proteger o nosso território, que para o não indígena, para o empreendedor, é somente uma mata, somente um rio, para a gente não. Tem toda a questão espiritual, algo muito mais algo sagrado, né? Que só conhece quem convive e quem é sensível à causa indígena. Vocês veem e acham que a gente, qualquer coisa pode amenizar, né, os impactos futuros que podem ocorrer, mas não é assim, né? Eu acho que não tem uma compensação aí que possa não tem uma compensação que possa vir pagar ou compensar os impactos, né? Porque é toda a questão do cuidado com o território, o cuidado pela região onde a gente mantém
a nossa relação espiritual com o território, né? Isso tudo é sagrado para a gente. A terra, os rios, a mata, tudo é sagrado para os povos indígenas. E aí não tem medida compensatória que possa vir, né, e dizer, isso aqui vai pagar pelos impactos que estão ocorrendo dentro do teu território. Nós estamos aí, 523 anos, sofrendo, né, com todos esses ataques, com a colonização, com esses empreendimentos sobre os povos indígenas. Uma denúncia importantíssima. A perícia feita no celular do tenente-coronel Mauro Cid identificou conversas sobre remessas de dinheiro ao exterior. Cid era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso na operação que investiga a falsificação do cartão de vacina de Bolsonaro, do próprio Cid e de aliados do ex-presidente. A informação sobre essas novas conversas foi revelada pela TV Globo nesta terça-feira. De acordo com a emissora, há registros de mensagens entre Mauro Cid e o operador da sua conta nos Estados Unidos. O valor destas transações não foi revelado. A seguir, a nova ofensiva das Big Techs contra o PL das fake news e a volta para casa dos migrantes venezuelanos que ficaram 2 semanas retidos na fronteira entre o Chile e o Peru. É daqui a pouco. Jornalismo com foco na democracia, nos direitos humanos e no cotidiano do trabalhador brasileiro. Seu jornal, de segunda a sexta, às 7 da noite. Reportagens, entrevistas, prestação de serviço. Nas ruas, abrimos espaço para as principais demandas do cidadão, dos movimentos sociais e populares. Toda essa diversidade você encontra aqui, no Seu Jornal. Seu Jornal, de segunda a sexta, às 7 da noite, aqui na TVT. Eu acho que a gente se humaniza o tempo todo na relação com o outro, nas nossas dores, no nosso silenciamento, e a literatura é quase como um efeito disso. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso. E cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar existência. O Entrevistas desta semana vai conversar com João Fukunaga, que dirige a Previ, um dos maiores fundos previdenciários da América do Sul, a Previ dos funcionários do Banco do Brasil, mas que vai muito além da questão de atender os interesses dos associados da Previ, dos funcionários do Banco do Brasil. É sobre isso que nós vamos falar, a importância dos fundos previdenciários e de seus investimentos. Nesta quinta-feira, 9h15 da noite, aqui na TVT. O Central do Brasil está de volta. Jorge Santos, deputado do Partido Republicano dos Estados Unidos e filho de brasileiros, foi detido nesta quarta-feira em Nova York. Ele é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Santos tem 34 anos e se apresentou nesta manhã ao tribunal, onde irá prestar depoimento. Ele foi eleito em novembro do ano passado e ganhou visibilidade por ser o primeiro republicano abertamente gay a ocupar um cargo na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Após a eleição, a imprensa do país revelou que ele mentiu sobre a própria biografia e elementos centrais da carreira. Centenas de imigrantes venezuelanos conseguiram retornar à Venezuela após passarem mais de 2 semanas retidos na fronteira entre o Chile e o Peru. Impedidos de voltar para casa, eles improvisaram barracas para se proteger no frio e da chuva. O repórter Lucas Stanislau, direto de Caracas, nos conta como os venezuelanos estão sendo estigmatizados nos países vizinhos. Um avião providenciado pelo governo da Venezuela aterrissou no Aeroporto Internacional Simão Bolívar, que atende Caracas, no último domingo, trazendo 115 imigrantes venezuelanos. O voo fez parte de uma missão humanitária para socorrer os cidadãos que estavam retidos na fronteira do Chile com o Peru há 2 semanas.
Os venezuelanos tentavam sair do Chile, cruzando o território peruano em direção à Venezuela, mas sofreram duras restrições impostas por ambos os governos, forçando famílias inteiras a permanecerem desabrigadas na frontera. Nuestra preocupación desde Sures es la tendencia a implementar políticas cada vez más represivas, cada vez más expulsivas y aprobar normativas nacionales a lo interno de cada país que son punitivas, que criminalizan a los migrantes y que cada vez van aplicando mecanismos de control fronterizo y migratorio utilizando las Fuerzas Armadas ou los ejércitos. Endurecimento das normas contra a migração no Chile motivou os venezuelanos a deixarem o país. O problema foi que o governo peruano proibiu a passagem de imigrantes por seu território e, por decisão da presidente Dina Boluarte, militarizou a fronteira sul com o Chile. A decisão obrigou que os quase 200 migrantes improvisassem barracas e enfrentassem o frio e a chuva por 2 semanas, até que a situação fosse regularizada. O governo venezuelano, através de um programa de repatriação chamado Volta à Pátria, enviou um avião para trazer os cidadãos venezuelanos de volta ao país. Una campaña electoral en Chile, una campaña, la crisis de la anterior constituyente, las elecciones para una nueva constituyente, donde el centro de la campaña fue la seguridad y la migración, donde un gobierno de izquierda se deja imponer por la derecha una agenda, una retórica, digamos, xenófoba y seguritaria desde una perspectiva claramente reaccionaria, y sus resultados fueron evidentes el domingo pasado. Y en el caso de Perú, un gobierno poco legítimo, un gobierno que está contra la pared por las protestas populares, que logra, o intenta al menos, en este gesto de prestidigitador, cambiar el problema de la crisis política, la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, cambiarla por el problema del peligro de la migración venezolana. En ambos lados, el peligro de la migración venezolana y la xenofobia y el endurecimiento de políticas contra la migración venezolana eran funcionales a agendas políticas domésticas. A crise econômica na Venezuela, agravada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, gerou uma forte onda migratória de venezuelanos na América Latina. Segundo dados da ONU, mais de 5 milhões de pessoas deixaram o país desde 2014. Em 2018, o governo venezuelano criou o Plano Volta à Pátria, um programa gratuito de repatriação para cidadãos que manifestem o desejo de retornar ao país. É necessário implementar planes para garantizar la reintegración plena de esos migrantes una vez que regresan. No es solamente traerlos de vuelta, es cómo se reintegran en la sociedad venezolana, aún siendo su país de origen. Entonces, obviamente, un aspecto fundamental es el aspecto laboral, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo, en la formación y capacitación para reinsertarse al mercado laboral o poder realizar empreendimiento. Segundo cifras do governo, mais de 300 mil pessoas voltaram à Venezuela no ano de 2022 e mais de 30 mil cidadãos já foram repatriados pelo Volta à Pátria. Temos mais notícias. O Telegram disparou uma mensagem em massa ontem para os seus usuários no Brasil, atacando o projeto de lei das fake news. No texto, a empresa afirma que a democracia está sob ameaça no país e que o projeto concede poder de censura ao governo. A ação faz parte da estratégia das Big Techs de atacar e distorcer as informações sobre o conteúdo do projeto de lei. Antes, o Google também havia enviado um comunicado aos usuários no Brasil atacando a proposta e pagou R$500 milhão em anúncios no Facebook contra o PL. O Ministério Público Federal em São Paulo cobrou explicações sobre a mensagem e deu prazo de 10 dias para que o Telegram se posicione. O ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, afirmou que, abre aspas, empresa nenhuma é maior que a soberania de um país, fecha aspas. E o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, também se manifestou sobre o assunto. Vamos escutar.
O Telegram espalha mentiras no Brasil, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. Isso é escandaloso, presidente. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. Seguimos falando sobre esta ofensiva das Big Techs contra o projeto de lei das fake news. Para isso, a gente conversa com Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet. Olá, Renata, muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, boa tarde a todos e todas, o prazer é meu. Renata, a gente se deparou ontem com esse disparo em massa de mensagens produzidas pelo Telegram contra o PL das fake news. Não é a primeira vez que uma dessas Big Techs se manifesta dessa forma. O que essa nova ofensiva representa dentro do debate nacional sobre o projeto? É lamentável que a gente esteja sendo submetido à chantagem de empresas, estadunidenses, internacionais. No caso do Telegram não é, estadunidense, é internacional, mas o Google sim, estadunidense, que tentam tutelar a democracia brasileira na perspectiva de impedir que o Congresso Nacional aprove uma legislação que vai regular essas empresas. Então, a gente sabe que toda regulação ela tem duas dimensões. A primeira dimensão é que ela custa dinheiro para o setor econômico, porque ela vai precisar, essas empresas precisarão se adequar ao conjunto das obrigações e exigências que estão previstas na lei. E isso demanda recurso e as empresas não querem gastar recursos com adequações regulatórias. E a outra dimensão é que elas perdem, de certa forma, a autonomia e o controle privado sobre o debate público. O PL 2630, ele não promove censura, ele faz exigências para que essas empresas deixem transparentes os mecanismos que elas utilizam para dar tração a um conteúdo em detrimento do outro. E o que nós vimos no debate agora é que, de fato, elas não são neutras, Se havia qualquer dúvida, ficou bastante explícito como elas manejam o tipo de conteúdo que a gente tem acesso para interesses próprios ou interesses privados de outros que nós não sabemos quais são. Então, é realmente lamentável a atitude do Telegram, que enviou, sabemos para quantos usuários no Brasil, uma mensagem com desinformação e tentando tutelar a democracia brasileira, Tentam tergiversar esse debate sobre liberdade de expressão, quando na verdade o que o projeto busca é justamente essa regulamentação mais incisiva. Agora, Renata, a ministra Rosa Weber marcou para o dia 17, quarta-feira que vem, o julgamento de 3 ações sobre o Marco Civil na internet. Como que esse debate, como que esse julgamento no STF, na Suprema Corte, interfere no debate sobre o projeto de lei das fake news, que também tá parado, está sob análise, está sendo revisto, está sendo rediscutido? Nós vemos assim com bastante apreensão a antecipação do julgamento das ações relacionadas particularmente ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que define o regime de responsabilidade do que está dito no Marco Civil, que são os provedores de aplicação da internet. E o que são provedores de aplicação da internet? Todo serviço, toda aplicação que um usuário da internet acessa é um provedor de aplicação. Então, quando a gente entra num site de um jornal, isso é uma aplicação da internet. Quando a gente entra num blog, é uma aplicação da internet. Quando a gente entra em qualquer ambiente no interior da internet, isso é considerado uma aplicação. E, portanto, quando se discutiu esse regime de responsabilidade, qual que era a ideia? Que as aplicações não poderiam ser responsáveis pelos conteúdos postados por terceiros, a não ser quando, mediante ordem judicial, ela fosse obrigada a retirar esse conteúdo. Veja, esse regime de responsabilidade, ele não pode ser visto de uma maneira estanque, imutável. Ele é importante para manter a possibilidade de inovação e uma certa segurança jurídica, mas ele precisa ser atualizado diante dos desafios e das novas funcionalidades que surgem na internet. O PL 2630, ele prevê flexibilizações nesse regime de responsabilidade
para plataformas de rede social e ferramentas de busca, principalmente, né? E o CGI, inclusive, aprovou uma resolução na qual apoia essa flexibilização. Mas a gente vê com muita preocupação a votação da inconstitucionalidade do artigo 19, porque ao mudar esse artigo, principalmente impulsionado pelo discurso de ódio, pela desinformação que circula nas plataformas, você vai impactar todo o ecossistema de aplicações da internet, aqueles inclusive que não lidam diretamente com conteúdos de usuários. Então é bastante preocupante, a gente está olhando com cuidado isso, mas é claramente uma pressão do STF sobre o Congresso Nacional também, para que a gente possa encaminhar uma situação grave aí que nós estamos vivendo no país, porque essas plataformas não podem continuar dominando o debate público, né? Sem dúvidas, Renata, sem dúvidas. A gente vai estar atento. Muito obrigada pela tua entrevista, por todas as explicações e fica o convite aí para uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. A gente acabou de conversar com Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet. A gente avança, tem mais notícia. O assessor especial da presidência para a política externa, Celso Amorim, se reúne nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No início de abril, Amorim teve um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. A visita do ex-chanceler brasileiro à Rússia desencadeou críticas sobre o posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. O encontro com Zelensky deve acontecer em Kiev e essas reuniões preparam a proposta de paz que será defendida pelo presidente Lula na próxima cúpula do G7, que acontece nos dias 20 e 21 de maio no Japão. Ontem, Putin, durante o seu discurso do Dia da Vitória, afirmou que, abre aspas, uma verdadeira guerra foi desencadeada novamente contra a Rússia. E ele acusou as elites ocidentais de provocar conflitos sangrentos e difundir russofobia. Disse também que a Rússia não tem hostilidade contra nenhum país e que Moscou busca um futuro de paz. E dessa forma, o Central do Brasil fica por aqui. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau.